vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo de aula, de Cana. Nas aulas passadas nós vimos até o Ripsort. Então vamos hoje começar com o Quicksort. Eu estou usando aqui umas transparências do professor Paulo Feofiloff, do IME-USP, que me autorizou há mais de 10 anos atrás, 2008, a usá-las nas minhas disciplinas. Então acredito que a autorização ainda está valendo até hoje. Então vamos continuar. O algoritmo Quicksort também é um algoritmo de ordenação, assim como o Ripsort, o Merge Sort, o Insertion Sort que nós já vimos. Ele rearranja um vetor, ordena um vetor A do índice P ao índice R em ordem crescente. O algoritmo Quicksort é um algoritmo recursivo, ele recebe o vetor A como entrada, o índice inicial P, o índice final R. Aqui, por exemplo, está aqui o vetor A, um exemplo. Vetor A, índice inicial P, índice final R. E ele vai tentar ordenar esse vetor. Aqui no caso não está ordenado. E como é que funciona o algoritmo? Ele olha, se P for menor do que R, claro, P tem que ser menor do que R, porque se o P for igual a R, é porque o vetor só tem um elemento, que o P é o índice inicial, R é o final. Se só tem um elemento, P é igual a R. Se o P for menor do que R, não faz sentido, então não precisa ordenar nada. Se P for menor do que R, então Q recebe um algoritmo, que ainda vamos falar sobre ele, que é o algoritmo particione o vetor A do índice P ao índice R. Esse algoritmo particione é o coração do Quicksort. E eu já vou falar o que ele vai fazer. E depois nós vamos aplicar recursivamente o algoritmo Quicksort do P até a posição Q-1, e depois a segunda metade do vetor, a segunda parte do vetor de Q+1 até R. Basicamente, o que vai acontecer aqui? O algoritmo particione da linha 2 vai fazer algo que está aqui explicado brevemente nesse desenho. O algoritmo particione, ele vai rearranjar o vetor e retornar um índice Q, que está entre P e R. De modo que todos os valores antes de Q são menores ou iguais ao valor da posição Q, que nós vamos chamar de pivô. O 44 aqui é o pivô. Então, todos esses elementos são menores do que 44. E a segunda parte do vetor são todos maiores ou iguais ao pivô, 44. Aqui está, ó. Todos os elementos de P até Q-1 são menores ou iguais ao pivô, que é o elemento AQ, e todos os elementos depois de Q+1 até o final, até R, são maiores ou iguais ao pivô, certo? Então esse algoritmo é um algoritmo chave aqui. Então como é que funciona esse algoritmo? O particione, ele rearranja o vetor de modo que ele retorna a posição Q entre P e R, e os elementos antes de Q, ou de P até Q-1, são menores ou iguais ao pivô, que é o elemento AQ, no caso aqui o AQ é o 44, é o pivô, e de Q+1 aí em diante são maiores do que o pivô. Como é que funciona o algoritmo particione? Ele recebe x como sendo a última posição do vetor, o AR, o x é o pivô, que a gente chama. O i vai começar na posição P-1, vai começar antes do P. E o j vai começar de P até R, para j de P até R. O j vai ser o quê? Vão ser os elementos que estão sendo analisados do vetor. Ele vai até a posição R-1, o j. Ele não vai analisar a última posição, porque nós já sabemos o valor da última posição, que é o pivô. O AR é o pivô, x. Então ele vai de P até R-1, antes do último elemento. Tá? O i, o elemento i, vai ficar marcando os elementos que são menores ou iguais ao pivô. Então o que vai acontecer? Olha, vamos analisar um elemento AJ. Se esse elemento AJ for menor do que o pivô, então nós vamos basicamente jogá-lo lá para trás. Nós vamos incrementar o valor de i, o i estava aqui, vai subir um pouquinho. Quando ele sobe, nós reservamos uma posição para esse elemento que nós encontramos que é menor do que o pivô. E vamos fazer uma troca entre o elemento AJ e o elemento AI. Veja, o elemento AI, ele não era um elemento menor do que o pivô, menor ou igual ao pivô, antes de ser incrementado. Então, ao trocar,
o AJ que foi encontrado é menor do que o pivô foi jogado lá para trás, e o elemento I foi jogado lá para frente. Foi feita uma troca. No final, quando for terminado todo o algoritmo, o elemento I, até aí, está marcando os elementos menores ou iguais ao pivô. Como o pivô é menor ou igual ao próprio pivô, nós trocamos o elemento I mais 1, não I, com o último elemento, que era antes o valor do pivô. Jogamos então o pivô para o I mais 1, e o elemento que estava no I mais 1 foi para a última posição. Certo? Então o que acontece aqui? Ó? Nesse exemplo, por exemplo, o J está aqui, no 11, é o elemento que está sendo analisado. 11, ele é menor do que o pivô. O pivô aqui é o elemento 44. Então 11 é menor ou igual a 44. E o I, ó, todos esses elementos aqui, até I, são menores ou iguais ao pivô, 44. Todos esses aqui foram analisados, mas os menores que o pivô até o momento, para bem aqui. Então nesse momento que estamos analisando o elemento J, nós trocamos o elemento J com o elemento 88, o I mais 1. O I é incrementado, I recebe I mais 1. O 88 é trocado pelo J e o 11 vem para cá. O 11 vai para o 88, o 88 vai para o 11 e o J continua a ser analisado. O 99 é maior do que o pivô, não acontece nada. O 11 aqui de novo é menor do que o pivô. O que acontece? O I estava aqui, é incrementado, esse 11 vem para cá e esse 88 vai vir para cá. No final, 44 virá para essa posição, então fica igual isso daqui que nós já tínhamos visto antes. Análise do tempo do algoritmo Particione. O consumo de tempo do Particione, o tamanho da instância é o tamanho, né, a diferença aqui do R menos P mais 1, porque é inclusive, né, é o número de elementos. O consumo de tempo é N, θ de N unidades de tempo. Por quê? Porque aqui nós temos apenas um para J de P até R menos 1. Aqui apenas um si, né? E várias instruções básicas. Então, o algoritmo é basicamente de P até R menos 1. Então, cada elemento vai ser analisado pelo menos uma vez. Ok? Aqui, voltando à análise do Quicksort, nós temos o seguinte. Como o algoritmo Particione, ele divide o vetor de modo que todos os menores ou iguais são menores ou iguais ao pivô estão antes e todos os maiores ou iguais estão depois, o que é que nós temos? Nós temos que, se nós ordenarmos essa primeira parte que não está ordenada e depois ordenarmos essa segunda parte, que aqui nesse exemplo não está ordenado, quando isso ficar ordenado e isso ficar ordenado, nós teremos o vetor inteiro ordenado. Ou seja, esse é um algoritmo de divisão e conquista que não tem a parte de combinar. Lembra, divisão e conquista tem o que? Dividir, conquistar e combinar. A parte de dividir é o algoritmo Particione. Ele dividiu o vetor em duas partes. Uma parte dos menores ou iguais ao pivô, outra parte dos maiores que o pivô. Depois ele ordena a primeira parte, ele ordena a segunda parte e não precisa combinar os resultados. Porque os valores da primeira parte são todos menores do que da segunda parte, menores ou iguais da segunda parte, ok? Então, o consumo de tempo do algoritmo Quicksort é, no pior caso, θ de n ao quadrado. Por que é θ de n ao quadrado? É porque, no pior caso, nós podemos particionar o vetor de um modo muito ruim, porque vai depender da escolha do pivô. Vejam, aqui no algoritmo Particione, o pivô escolhido foi o último elemento do vetor. Se nós dessemos o azar de escolhermos o pivô como sendo o maior ou menor elemento, por exemplo, se for o menor elemento, a primeira parte da divisão será vazia. Não tem ninguém que é menor ou igual ao menor elemento. Então teremos o pivô e só a segunda parte, né? Se o pivô escolhido for o maior elemento do vetor, a segunda parte será vazia. Então o vetor terá apenas a primeira parte e o pivô. Então nós podemos ter uma divisão 0 para n menos 1. Então teríamos essa
recorrência T de n, que seria o tempo do quicksort para um vetor de n elementos, é igual a execução T de n menos 1, que é o quicksort para a segunda parte, ou a primeira parte, dependendo, mas seria um tamanho n menos 1. A primeira parte seria vazia, e o θ de n é o tempo do particione. E nós já vimos que esse tipo de recorrência é n ao quadrado. Esse seria o pior caso do quicksort. Mas se a divisão for bonitinha, n sobre 2 para n sobre 2, nós teríamos essa recorrência. O tempo do quicksort, T de n, seria duas chamadas, uma para a primeira parte e a segunda parte, de ordem n sobre 2, mais o tempo do particione θ de n, nós já vimos que isso dá n log n. Essa recorrência é a mesma do merge sort. E se a divisão fosse, mesmo de um ponto de vista ruim, n sobre 10 para 9n sobre 10, ou seja, a primeira parte tem tamanho n sobre 10, a divisão do particione. Seria um pedacinho bem pequenininho aqui, n sobre 10. E a segunda parte grandona, 9n sobre 10, mesmo assim nós teríamos essa recorrência, T de n igual a T de n sobre 10, que é a recursão para a primeira parte, T de 9n sobre 10, que é a segunda parte, mais θ de n o tempo do particione. Aplicando, resolvendo essa recorrência, nós já fizemos recorrências semelhantes na lista de exercícios, semelhante a essa do item H da terceira questão. Fazendo a árvore de recursão, nós obtemos n log n também. Ou seja, mesmo no caso de 9 para 1, que seria n sobre 10 para 9n sobre 10, seria n log n. Então, isso daqui dá uma intuição de que no caso médio, o quicksort é n log n. Mas oficialmente, no pior caso, ele é n ao quadrado. Por enquanto, é isso.